O que a gente viu lá no começo do nosso curso e também como primeiro vídeo? O homem é um ser capaz de conhecer e amar. Ou seja, ele é dotado de razão e de vontade. Essa é a nossa distinção com relação aos outros seres criados. A razão e a vontade. Pela razão, nós somos capazes de conhecer a verdade e, pela vontade, nós podemos amar o bem. Então, a maior verdade que podemos conhecer e o maior bem que podemos amar é Deus. Lembram-se que o João Vitor ainda fez toda uma dinâmica com o microfone, né? De que nós fomos criados para amar a Deus. E se a gente inverte as coisas, aí não funciona. Usei isso também no homilia no final de semana aí, para lembrar o sentido verdadeiro das coisas. Então, a maior verdade que nós podemos conhecer e o maior bem que nós podemos amar é Deus. Conhecer e amar a Deus é o propósito do homem na vida. Ou seja, para que nós existimos? Para conhecer e amar a Deus. Este é o nosso fim natural. A criação toda foi feita. Lembram-se, quando eu vim aqui, nós damos a catequese sobre a criação. Para que Deus criou tudo? Para que através da criação o homem pudesse conhecer a Deus e amá-lo pelo bem que Ele também transmitiu com toda a criação. Tudo que Deus criou era bom. Por que Ele fez tudo tão bom e tão bem? Para que o ser humano pudesse, através da criação, conhecer a Deus e amar a Deus, corresponder a esse amor gratuito de Deus que tudo criou para que o ser humano fosse feliz. O objetivo de Deus é a nossa felicidade, mas isso ainda é o princípio natural. Agora nós vamos ver o nosso fim sobrenatural, e ele só é revelado pela fé. É só pela fé que nós entendemos. Então Deus criou o homem para que ele participasse da vida divina. Se vocês viram antes, apareceu no videozinho o homem aqui, e uma escadinha, e lá em cima um quadrinho, Deus de mãos dadas com o ser humano. Ou seja, nós fomos criados para participar da vida divina. Não foi para nós vivermos meramente neste meio natural, nesse ambiente natural que nós conhecemos, mas para vivermos de maneira sobrenatural o nosso encontro com Deus. Deus é amor, e o amor quer que os outros participem da sua própria bondade. Lembram-se da criação? Por que Deus criou? Porque Ele é amor, e o amor não se fecha em si. O amor sempre se abre para o outro. Se a gente olhar para o nosso amor humano, a gente já consegue entender. Hoje falava ali, né, do casamento, o homem e a mulher. O homem deixa seu pai, sua mãe, se une com a sua mulher. Ou seja, lá pelas tantas o ser humano encontra alguém. O homem ou a mulher encontra uma outra pessoa, se apaixona, toma uma decisão de amor um pelo outro. Inicialmente os dois se bastam, mas vamos dizer a verdade, antes estava muito bem sozinho, mas quando apareceu alguém, parece que já não dava mais para ser sozinho, precisava de mais alguém ao lado dele. Então um ou outro agora se completam e são felizes, mas logo passando o tempo, os dois também chegam à conclusão que precisam partilhar esse amor com mais alguém. E aí vem os filhos. Vem um filho, daqui a pouco, mais um só. Vamos ter dois, porque daí os dois podem brincar com o outro. Nós podemos partilhar mais do nosso amor. Vem de novo, vem outro filho. Aí vai passando o tempo, o filho também cresce, também se apaixona. A filha também cresce, também se apaixona. E meio contra a vontade, mas daqui a pouco aceita que o outro faz parte da família também e o ama também. E mesmo assim, daqui a pouco os filhos se unem em casamento, e daqui a pouco vem os netos, e tem lugar mais para os netos. E como tem, né? Digam de passagem aí os vovôs e as vovós presentes. Os netos, né?
a maior bênção de Deus que pode existir. Mas antes, o maior bem que podia existir era o namorado e a namorada, depois foram os filhos, e agora são os netos, e daqui a pouco pode vir os bisnetos, vai ter lugar para todo mundo. Por quê? Porque o amor sempre tem lugar para ser partilhado. Ele pode sempre partilhar-se com mais alguém, e isso não diminui. O fato de os filhos nascerem não diminui o amor do esposo pela esposa, e nem vice-versa. Pelo contrário, intensifica. O fato de nascer mais um filho não divide, não diminui o amor que os pais têm pelo filho mais velho. Pelo contrário, o amor pelo filho mais novo, pelo filho mais velho é igual. Eles amam mais alguém sem o amor diminuir neles. Agora vocês olhem isso, nós estamos falando do nosso amor humano. Agora olhem para o amor que é Deus, perfeito, amor por inteiro, completo, imutável. Deus ama. E Ele quer que nós participemos da sua própria bondade. Ele quer ser partilhado, Ele cria e Ele partilha do amor dEle conosco, mas o amor dEle não diminui, pelo contrário, só aumenta. Então Deus quer que a gente participe, porque Ele é amor. Então Ele quer que a gente participe do amor dEle, da bondade dEle. Assim como a gente. Estava bem, mas agora eu me casei e quero partilhar desse amor com mais alguém, e depois vem os filhos e quero partilhar com eles também, e vem os netos e também quero, e vem os bisnetos e vem os sobrinhos, e mesmo assim a gente sempre partilha o amor, e mesmo assim o amor não diminui pelos aqueles outros que nós já amávamos antes daquele que apareceu novamente. Então, Deus é amor e quer que os outros participem da sua própria bondade. Por isso Deus não abandona o homem, faltou um ele ali assim. Mesmo que o homem abandone Deus pelo pecado. Deus não abandona o ser humano. Jamais. Porque Deus é amor. Ah, mas o ser humano fez tudo errado, erra, peca, Deus continua amando? Sim. Vocês viram aquele dia, quem não veio perdeu, o dia que o padre Eduardo Haas veio aqui falar sobre a pastoral carcerária. Quem não veio, perdeu. Eu nem me lembro se aquele dia nós transmitimos ao vivo. Eu acho que não. Então, perdeu mesmo. Né? E ele dizia, né, quantas pessoas estão lá e merecem a misericórdia de Deus. Por quê? Porque Deus ama eles tanto quanto ama a gente. E pergunta para uma mãe. Alguma mãe teve um filho para ele ser um criminoso, para ele ser um ladrão, para ele ser um assaltante, para ele ser um assassino? Vai lá ver a fila daquelas mães querendo visitar aquele filho. Para nós é um criminoso que talvez deveria ser morto pela pena de morte. Para ela continua sendo o filhinho dela. Se uma mãe com um amor humano, limitado, frágil, que também erra, consegue amar assim alguém que fez tudo errado, será que Deus é capaz de nos amar quando nós fazemos tudo errado? É claro, é óbvio, porque Deus é amor puro. Ao contrário, ao invés de abandonar, Deus assume a natureza humana para salvar a humanidade e nos mostra o verdadeiro valor e dignidade da pessoa humana. Ou seja, ao invés de nos renegar, Deus se faz um de nós. Ele assume um corpo e uma alma humanos, como a gente viu lá como se deu a salvação. Ele assume a nossa natureza para que a gente possa ser salvo. E quando Ele assume a nossa natureza, Ele mostra o valor e a dignidade da pessoa humana. Deus se fez ser humano, porque Ele nos fez para participarmos da sua divindade, da sua natureza divina. Quando nós não conseguimos e nós perdemos essa natureza divina pelo pecado, pois Ele vem ao encontro da gente. Olha o valor que nós temos. Olha o valor que o ser humano tem a ponto de Deus se fazer criatura, do Criador assumir a natureza da criatura. Aqui está o grande valor. O valor do ser humano está no amor que Deus tem por ele. Aqui está a natureza, a dignidade do ser humano. Pode passar.
Algumas pessoas acham que só são alguém de valor porque fazem algo extraordinário ou porque são mais inteligentes, mais fortes, mais ricos. Gente, a dignidade do ser humano não está naquilo que ele pode pensar, naquilo que ele pode dizer ou naquilo que ele pode fazer. Vamos pensar no seguinte: uma pessoa que está em estado vegetativo no hospital, ela consegue pensar alguma coisa? Não. Ela consegue dizer alguma coisa? Não. Ela consegue fazer alguma coisa? Não. Continua tendo a dignidade de ser humano? Sim, porque Deus ama aquela pessoa. A dignidade do ser humano, ela não diminui, ela não se estraga por a gente não poder ou não saber fazer alguma coisa. Então a dignidade não é medida: eu sou alguém importante porque eu sou muito inteligente. Eu tenho tantos doutorados, tantos mestrados, então eu sou alguém importante. Eu sou importante porque eu sou presidente da república, eu sou rei, eu sou imperador. Não, isso não diz a dignidade da pessoa. A dignidade da pessoa está naquilo que ela é: filho de Deus. Filho de Deus. Tem um padre, se não me engano, ele deixou já o ministério, esse padre, mas continua vivendo e trabalhando em favor do reino de Deus e da fé. E ele dizia: ele era padre, ele era músico, ele era pregador, ele era palestrante, ele era psicólogo. E um dia foi para fazer uma palestra, veio todo de terno, bonitinho, segurando a maletinha dele. Chegou no prédio, entrou no elevador, junto com ele entrou a faxineira. A faxineira olhou para ele assim: o que o senhor é? E ele disse assim: eu sou gente. Ele poderia dizer: eu sou padre, eu sou palestrante, eu sou doutor, eu sou músico, eu sou cantor, toco violão, né? Sou psicólogo. Não, eu sou gente. Porque o que nos dá dignidade é ser gente, é ser filho de Deus. O resto é bobagem. O resto é bobagem. Uma pessoa que não sabe ler nem escrever tem a mesma dignidade daquele que tem muitos doutorados e PhDs em diferentes áreas. A dignidade do ser humano não está naquilo que nós fazemos, não está na inteligência, não está no ser forte. Tu sabe quem eu sou? Eu sou o maior lutador de MMA do mundo. Grande coisa. A dignidade é a mesma. Certa vez a gente foi num casamento e a gente, seminarista, a gente se mete em cada enrascada, coisa mais linda. Não vou agradecer. A gente vai no final de semana, às vezes vai muito bem, obrigado. Chega lá, vai participar da pastoral, vem de calça jeans, assim, um sapatinho mais tranquilo, né? De camisetinha. E daqui a pouco, no final de semana, tem um casamento, e tem janta, e o pessoal convidando para o seminarista. Aí está todo mundo naquela pinta, e o pobre do seminarista veio quase de chinelo de dedo, assim. E uma vez eu entrei, de fato aconteceu isso comigo, eu cheguei assim, daqui a pouco, quer saber de uma coisa? Eu não sou nada menos que eles. A mesma coisa. Sou gente como eles são gente. Pronto. Fiquei à vontade, participei da festa, chamei quase mais atenção para os noivos, mas que foi chique, né? Estava mais importante que os noivos, né? Então, a dignidade não está no que nós temos, não está nas nossas riquezas. Eu sou uma lixo, sobrinho, sou dono da Rede Globo. Não interessa. A dignidade está no amor de Deus. A verdadeira dignidade humana vem não das suas obras, mas do que foi feito para a pessoa humana. Está no preço que Jesus pagou na cruz. Então não é porque eu sou uma pessoa muito importante porque eu faço muita caridade, eu ajudo as pessoas. Não. Nós ajudamos as pessoas necessitadas não porque isso me torna digno. Porque quando a gente ajuda as pessoas, nós estamos ajudando porque a pessoa é digna, porque a pessoa é filha de Deus, porque ela merece ser amada e ser tratada com a dignidade de filho de Deus. Portanto, se ela não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem onde morar, se ela não tem saúde, se ela não tem educação, aquilo que nós pudermos fazer por ela,
nós fazemos não porque isso nos torna dignos ou melhores do que os outros. Nós fazemos porque a pessoa é filha de Deus e merece ser tratada com essa dignidade. Esse é o grande detalhe. Então, a nossa dignidade está no preço que Jesus pagou na cruz. É o amor de Deus por nós que determina o valor que nós temos. Ele deu a vida por cada um. E nisso nós notamos o quanto cada um é precioso para Deus. Gente, nós somos únicos e irrepetíveis. Nosso dedinho está ali, o polegar, a gente vai lá e bota na carteira de identidade, na carteira de motorista, até para tirar o dinheiro no banco, pode botar o dedinho. Para botar, a gente bota o dedo lá para botar. Poxa vida! Será que Deus ia ser tão minucioso assim se não nos amasse com amor pessoal, único e irrepetível? O desenho da retina do nosso olho é diferente em cada um. É diferente em cada um. Olha como Deus é minucioso nos detalhes. Em cada célula do nosso corpo existe um código que é único e irrepetível em cada ser humano. Ou seja, ninguém nos substitui diante de Deus. Ninguém. Por isso que às vezes eu digo no final de semana, eu não fui na missa, mas tinha bastante gente, ninguém notou minha falta. Deus notou. Deus notou. A igreja podia estar botando gente na praça. Se você não veio, Jesus sente falta de ti. Já dei esse exemplo, foi lá no Dia das Mães. Pode a casa estar cheia, como os seus 15 filhos, mas faltou o 16º, a mãe sente falta daquele que não veio. Não interessa que são 7 bilhões de pessoas que vivem no mundo. Deus sente falta de ti. Porque o amor dele é um amor pessoal. Nós notamos o quanto cada um é precioso para Deus nesses detalhes. Pode passar. Diante disso, a nossa vida muda radicalmente. Quando a gente se dá conta disso, a gente não despreza mais ninguém. Ele dizia lá no vídeo, nem o vizinho mais chato que a gente tem, né? Não, a gente não despreza ninguém. Nem os vizinhos, nem os pais. Porque hoje é tão fácil ser revoltado com os pais. Eu não falo com meu pai, eu não quero saber do meu pai. Gente, nós não temos o direito de menosprezar ninguém, porque todos são amados por Deus. Os nossos filhos, os drogados, os presos, criminosos, prostitutas, estrangeiros. A dignidade não está em nada que não seja no amor de Deus por cada um de nós. Portanto, nós não podemos desprezar ninguém. Todos, absolutamente todos são filhos de Deus. Para Deus, cada um é importante. Ninguém é sem importância para Deus. Ele deu a vida por cada pessoa, mesmo se fosse só uma pessoa no mundo. Deus daria a vida por ela. Essa dignidade é intransferível, pois foi dada por Deus. Ninguém pode roubar essa dignidade. Ninguém pode tirar essa dignidade. Não, tu não é filho de Deus e tu perdeu. Não adianta isso, não tem como tirar. Adiante. Todos são dignos do amor, da misericórdia e da salvação. Mas aquele cara lá que é um assassino em série, ele tem direito à salvação? Sim. Sim, só que lembrem o seguinte, depois nós vamos ver o que é a santidade, né? Exige um certo esforço, um progresso nas virtudes. Isso nós vamos ver hoje de noite ainda. Mas a salvação, o amor de Deus por ele, não muda. E Deus espera até o último instante para que aquela pessoa, por mais ruim que seja, nos nossos conceitos, Deus espera até o último instante pela salvação dessa pessoa. E morreu para que ela fosse salva. Ou seja, não é por falta do amor de Deus que alguém não vai se salvar. Não é.
Deus não vai condenar ninguém. Tudo que podia ser feito para a salvação de cada pessoa, Deus fez na cruz. Está feito. Não precisa mais nada. Ou seja, só depende de aceitar. Diante disso, haveria muito menos discórdia, guerra por bens terrenos, se o homem não definisse sua autoestima, o seu valor e sua dignidade por esses bens materiais. Essas coisas não podem ser divididas, como eu dizia no vídeo. Agora, o que é de um, não pode ser de outro. Por isso, pela fé, entendemos que a dignidade humana deve ser firmada no amor de Deus. Esse amor, sim, pode ser de todos, e é a mesma dignidade para todos. Lembra que eu dizia? O amor que Deus tem por um, quando Ele cria outro e tem esse mesmo amor com a mesma intensidade, não diminui o amor que Ele tem pelo primeiro. Se eu tenho 10 reais e resolvo dividir com ela os 10 reais, o que acontece? Eu fico com 5 e ela com 5. Diminuiu o valor que eu tinha porque eu dividi. O amor de Deus, a dignidade de Deus, a dignidade que Deus tem por nós, deu para nós, essa dignidade que é o amor sendo dividida não diminui, continua a mesma, é inteira. Diante. Opa, o que houve aí? Vou voltar um pouquinho. Sobre a dignidade do ser humano, alguma dúvida? Podem perguntar. Fala, dona Cecília. Eu acho que é nós pensarmos mais sobre isso todo dia. Exatamente. É um pouco o nosso propósito. Quando a gente faz isso aqui, né, fazer um curso catequético, não é só para... eu aprendi alguma coisa. Porque o nosso valor diante de Deus não está por aquilo que nós sabemos dele, mas está em nós entendermos e a gente se tornar cada vez mais dócil a esse amor de Deus que quer nos salvar. Por isso que também, vamos fazer só nós aqui. Não, a gente coloca lá, coloca na rede social para que alguém ouvindo isso se perceba, poxa vida, eu sou amado por Deus. E dê valor para a sua vida. Às vezes a gente não sabe, mas quanta gente pode mudar de vida a partir de uma palavra que a gente diga, de um testemunho ou de uma atitude nossa, que é a expressão do amor de Deus para as pessoas. Eu sempre gostei muito daquela banda Rosa de Saron. Nem todo mundo gosta porque é um rock meio pesado, mas é catolicão, é católico para valer. E tem uma música deles que diz assim, muitos choram, mas não desistem de viver. Eles contam num dos DVDs dele que teve mesmo uma menina que estava escutando essa música. Ela estava pronta, esperando os pais ir dormir para ela tomar um mini remédio e morrer. E aí ela ficou olhando a televisão quando os pais foram dormir. E ela passou num canal católico, e estavam tocando essa música. Hoje muitos choram, mas não desistem de viver. Foi o suficiente para ela dizer, não vou mais tirar minha vida. Foi no computador e mandou um e-mail para eles. A música de vocês essa noite na televisão salvou a minha vida. Por isso que a gente precisa falar, e dizer e ensinar, porque pode tocar na vida de alguém e transformar a vida da pessoa. Fala, Filipinho. A gente está falando sobre dignidade. Tem uma parte da lista que diz assim, eu não sou digno de quem fez uma palavra ser salvo. A gente já não é digno da salvação. Aí é que está. Pelos pecados, como eu disse antes, ninguém de nós é digno. O que nos torna dignos é o amor de Deus. Nós, pela nossa humanidade, depois da nossa queda, não pela humanidade, porque a humanidade foi criada para participar da natureza divina. O pecado não é humano, o pecado é desumano. Então o pecado nos desumaniza, e quando nos desumaniza, nos tira daquele que é o ideal de Deus, de que a humanidade participe da sua divindade. Ou seja, o nosso pecado, tanto o pecado original, que é apagado no batismo, quanto os pecados pessoais e sociais que nós cometemos, esses pecados sim nos tornam indignos do amor de Deus, mas isso não
muda o amor que Deus tem por nós. Para Deus nós vamos sempre ser dignos. Deus vai sempre ter a porta aberta. Por isso que a gente diz, a gente não sabe qual o direito. Eu sou digno de receber a comunhão. Ninguém é digno de receber a comunhão. Eu não sou digno de que entre na minha morada. Mas uma só palavra, como disse o centurião que pediu, essas palavras são do centurião, né? Que foi falar para Jesus: eu tenho um servo lá em casa, de cama, sofrendo com uma paralisia. Jesus: eu vou lá curar. Não, Senhor, eu não sou digno de que entre na minha casa, mas tu diz uma palavra e meu empregado ficará curado. E de fato, então, seja feito como tu quer. Ele voltou para casa e o empregado estava curado. Ou seja, uma palavra de Jesus é suficiente para nos salvar. Deus não nos deu só a sua palavra, Deus nos deu o seu ser por inteiro. Entregou-se por inteiro, entregou a palavra, o corpo, o sangue, a alma e a divindade na cruz, para que a gente pudesse merecer o amor de Deus, mesmo sendo indigno. Ou seja, a dignidade não está em nós, a dignidade está em Jesus. Aqui, se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia entrar de novo na eclesiologia de São Paulo. Cristo é a cabeça, nós somos o corpo. Nós perdemos a filiação divina e acabou, encerrou o assunto. Como é que nós nos tornamos agora participantes de novo da natureza divina? Como é que agora nos tornamos de novo filhos de Deus e sendo filhos com o direito da vida eterna, que é a herança dos filhos? Quando nós somos enxertados no corpo de Cristo pelo batismo. Nós então agora unidos ao corpo de Cristo, estamos unidos a Cristo que é cabeça, e aí podemos chamar a Deus de Pai. Ou seja, sozinho o ser humano não é ninguém. Sendo membro da igreja, participando do corpo místico de Cristo, estando unido a Cristo cabeça, o ser humano sim pode agora ser salvo. Eu não sou digno, mas o teu amor ao extremo da cruz me santifica e me dá a graça da salvação.